Bom, já que vai ficar gravado, a gente já começa falando de algumas coisas antes de eu falar sobre aquilo que eu disse que eu ia falar hoje, que são sobre os desencarnados. É o seguinte, está rolando aí na internet, né, por alguns meios, a respeito dessa preparação do evento, que eles chamam de evento, e que também remete à entrada do Sol de Alcione no nosso radar, né? Então, o Sol de Alcione está cada vez mais para nós, né, que estamos nos movimentando em relação a ele, cada vez mais próximos, né? Bom, mas antes desse evento acontecer, né, desse Sol de Alcione fazer parte da nossa vida, que não tem nada a ver com calor, tem a ver com luz. Vai acontecer isso, eu sabia, mas não tinha muita noção do momento que isso ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer até 2025. Que está sendo falado por aí, eu também concordo que os intraterrenos vão vir para a superfície justamente para se apresentar. Claro que não tem só esses intraterrenos nos subterrâneos, tá? Existem várias raças vivendo dentro do planeta, entre eles até os draconianos e reptilianos que vivem nos subterrâneos militares, porque fez parte do acordo. Eu dou a tecnologia para vocês e vocês deixam a gente passear no planeta Terra, fazer pesquisa, botar os seres humanos como cobaias, tudo isso foi um acordo que foi feito. Por isso é que muita gente some, e aquelas coisas que a gente vê acontecer e não sabe explicar, mas faz parte de um acordo de colaboração. Em troca, poder, né, tecnologia avançada, tudo isso. Então, o que nós temos nos próximos anos, né, eu acredito que até 2025, estão dando uma margem até 2023, mas não sei se é tão perto não, acho que mais uns 5 anos. Até porque nós tínhamos uma data fatal aí de escolha, né, do que a gente quer da vida até 2020. Então, eu não acredito que 2023, exatamente 3 anos depois, a gente tivesse esse contato. Quem são eles? Eles somos nós no futuro. São seres humanos em franco desenvolvimento que não fizeram aquele famoso conluio que fizeram a gente voltar para um planeta prisional, né? Voltar não, ir para um planeta prisional como o planeta Terra, que é entre 400 planetas prisionais. Obviamente, muitos deles já se livraram de toda essa história, né? Se libertaram disso, né? O planeta ainda está se libertando disso. Então, esses seres que habitam dentro do planeta, eu acredito que até 2025, não só os seres humanos que evoluíram mais do que nós, porque nós fizemos a lambança de fazer conluio com os seres reptilianos, por isso que nós fomos expulsos do paraíso, o que nós comemos da maçã do conhecimento dada por uma serpente, que é simbolicamente um reptiliano. E perdemos as capacidades de uma série de coisas que a gente tinha, né? Tínhamos uma série de capacidades que foram perdidas por conta desse nosso comportamento. Mas enfim, agora nós estamos libertando. Essa data que a gente chama de data limite de 20 de janeiro de 2019 já foi cumprida. Nós escolhemos a quinta dimensão, escolhemos uma vida melhor, tivemos
esse tempo todo, esses 50 anos para se ajustar. E aí, por isso é que a câmera 360 começou a ser mostrada para que servia, que até então a gente não sabia, a gente ficava lá, né, especulando. Ela apareceu em janeiro, mas só foi ser realmente entendida, né, em julho, depois do dia 20 de julho, que ela começou a ser visualizada, né, a sua função. Até então a gente não tinha ideia, especulou-se, eu fui atrás da possibilidade, né, das possibilidades, testei e vi que não era nada daquilo. E depois do dia 20 eles abriram o jogo e disseram: essa é uma câmera de quinta dimensão, onde vocês vão aprender a manifestar o seu desejo, ou seja, colapsar aquilo que você quer que aconteça, porque quinta dimensão vai ser isso. Nós vamos aprender a colapsar os nossos desejos, não infringindo regras, porque é uma das coisas que a gente aprende a fazer ao longo do tempo. Há muitos anos, aquele xamã que disse que eu ia me preparar para ajudar as pessoas a saírem da escuridão, das trevas, que eu achei na época que era uma coisa meio religiosa, aquele papo de, né, vai tirar você das mãos do capeta, né? A gente sempre acha que é uma coisa religiosa, mas não é nada disso. A gente depois percebe que o que ele estava dizendo, que eu ia me preparar durante muito tempo, e me preparei durante 42 anos para fazer isso. Que na verdade era a rescisão do contrato kármico, né? O que foi desenvolvida, né, para isso, para liberar as pessoas desse contrato de sofrimento que faz parte do protocolo de se viver aqui na terceira dimensão, que é um contrato de você fornecer comida para eles, que eles bebem e comem desse sofrimento. Você concorda em sofrer, você está garantindo a alimentação deles. Então, nessa época, né, que ele tinha me falado isso, logo depois ele falou que a gente ia aprender a fazer a manifestação do nosso desejo, né? E aí ele ensinou a seguinte coisa, que é a mesma coisa que a câmera 360. Eu só vou dizer sobre isso, porque isso tem muito a ver, se vocês fizerem um paralelo, tem muito a ver com a câmera de 360. Eu me lembrei disso hoje. Então ele dizia assim, você faz assim, você aponta a mão para cima e diz, né, um desejo tal. Vamos supor que o desejo meu seja me mudar daqui, me mudar dessa casa, dessa cidade, né? Você coloca a mão para cima, né? Segundo ele me informando, esse xamã me ensinando na época. Você coloca a mão para cima e diz, a mudança da minha casa para uma cidade, para uma outra cidade, vamos supor que esse é o meu desejo. Se for bom para Deus, se for bom para a natureza e se for bom para mim, aí você bota a mão pousada no cardíaco, que seja manifestado. Sempre pensando, segundo ele disse, no fóton, que o fóton é criativo, o fóton vem do Sol. O fóton é uma fonte de cocriação, que a gente encontra muito em quinta dimensão. O fóton é um agente de cocriar. Por isso é que eles mandaram a gente passar filtro solar para a gente não ter isso, tá? Restaurar nosso corpo, restaurar a nossa vida, que a cama fotoelétrica agora substituiu. Agora a gente faz essa restauração através dos fótons que estão na cama fotoelétrica, que é a cama fotoelétrica, que faz a restauração que o Sol também faz. Então ele dizia que é para fazer essa sequência, né? E aí, se você pensar bem, fazendo um paralelo na câmera 360, você vai ver que nós estamos fazendo isso. Nós nos sentamos, né, pensamos em algo para nós, colocamos isso no coração, né, e quando nós projetamos para a tela,
o que nós queremos através do projetor que sai do coração, né, da luz de criação, né, que a gente diz, que é a projeção daquilo que a gente quer que aconteça através do coração, nós estamos, primeiro, não burlando lei nenhuma, ou seja, a gente coloca ali só o nosso desejo, não envolvemos ninguém. Então, é bom para Deus, que nós estamos violando o direito do livre-arbítrio, uma regra cósmica. Bom para a natureza, não estamos fazendo magia. Né? Na natureza nós temos que nos harmonizar com ela, não manipulá-la para fazer magia para acontecer alguma coisa. Isso é um grande erro, é um equívoco enorme. Eu estou avisando, já tem mais de 10 anos, muito mais do que 10 anos, não façam magia, porque magia não é quinta dimensão e as pessoas vão ser chamadas nas conversas, tá? E vão ter um resultado provavelmente ruim. Então, quando você diz que tem que ser bom para a natureza, que você não está fazendo magia, você não está obrigando nada a mudar para que você realize aquele desejo. Então você não está, se você quer um trabalho, você não está tirando o lugar de ninguém daquele trabalho, daquele emprego, do que for. Então, é bom para Deus porque não está violando o direito do livre-arbítrio. Bom para a natureza porque não está fazendo magia. E bom para você porque é algo que vai te acrescentar. Algo que vai ser bom para a tua vida. Então, quando ele me ensinou isso, tem muito tempo, foi o mesmo cara que disse que eu ia... a minha missão aqui era tirar as pessoas das trevas e da ignorância, de não sei o quê. Ele falou umas palavras lá que eu nem me lembro. Mas como eu achei que aquilo era meio religioso, meio assim, uma conversa meio que doutrinária, religiosa, muito tempo depois é que eu fui descobrir que era a rescisão do contrato kármico que eu desenvolvi, mais recentemente, tem 10 anos que eu faço, e que realmente faz isso que ele disse que eu ia fazer. Tira a pessoa desse subjugo, da ignorância, né, de ser subserviente aos seres evolutivos e de restaurar os erros do passado pelo caminho da dor. Você vai restaurar pelo caminho do amor, pela construção, pela solidariedade, que é o que nós estamos fazendo, né, com as máquinas que nós estamos fazendo, treinando, né, fazendo um treino. E uma outra coisa também que eu percebi, né, com essa vinda dessas máquinas que nos foram trazidas, eu continuo achando que foram trazidas até antes do prazo, antes do que deveria ser, porque nós tínhamos uma data fatal em julho e essas máquinas nos foram trazidas no final de novembro do ano passado. Acho que foi um voto de crédito, né? Foi um voto de crédito para a nossa escolha. Mas, de qualquer maneira, a Câmara 360 demorou a mostrar que veio, porque só começou a se revelar depois do dia 20 de julho. Até então era mera especulação, a gente ficava especulando para que servia. Especulei de todas as formas, não dei uma bola dentro, mas também quando eles mostraram de uma vez, aí eu falei, só pode ser para isso mesmo, né? É uma câmara que te adapta a ficar se sentindo dentro dessa frequência de quinta dimensão e aprender a fazer essa manifestação do seu desejo através dessa frequência. Sara Borges. Tá parecendo aquela história assim. Você vê gente morta com que frequência o tempo todo? Então eles me bombardeiam sim, Sara, o tempo todo. Mas eles não chegam perto de mim porque não tem como. Não há como. Não tem jeito, né? Tô blindada. Óbvio que já tinham me avisado isso desde muito cedo da minha vida que não ia ser fácil. Eles iam me tirar tudo, eles iam tentar me matar, tudo isso. Tentaram tudo isso, tiraram tudo mesmo. Mas, né, faz parte do show, né? Eu vou cumprir a missão até o final.
e vou sair daqui pela porta da frente. Porque eu sempre digo, né? A gente assume um negócio, tem que ir até o final. Vamos ter que sair pela porta da frente. Então essas máquinas chegaram para nós, que são 7, são 6, né? Na verdade são 6 máquinas, não são 5. São 6 porque tem ali a impressora 3D, que restaura, que recria o órgão que está faltando no nosso corpo. E o que nós temos que fazer para poder fazer a recriação do nosso órgão é justamente ficar numa frequência de quinta dimensão. Por quê? Porque você pede para a impressora 3D recriar aquele órgão, mas você tem que estar naquela frequência, não pode estar com a frequência baixa. Senão o órgão não é implantado em você. E aquela história dos transplantes que eu sempre disse, né? Por que há rejeição dos transplantes de órgãos em determinadas pessoas? Porque as frequências são incompatíveis. As frequências são incompatíveis, por isso que o órgão rejeita. Por que o corpo rejeita, né? O corpo, quando rejeita aquela frequência, ela começa a multiplicar os glóbulos brancos, que é o pessoal do 911. Olha lá, tem um invasor, mesmo que seja o seu fígado novo, mesmo que seja o seu rim que foi transplantado, ele considera aquilo ali um invasor, porque a frequência está totalmente desafinada, né, com a sua frequência. A sua frequência está em compatibilidade, né? Compatível com aquele órgão. Então, pessoa com órgão transplantado, você pode pedir para a cama fotoelétrica restaurar a frequência daquele órgão. Por exemplo, alguém fez um transplante ontem, de fígado, de rim, sei lá do que, de medula, de não sei o quê. Aí você imediatamente pode mandar a cama fotoelétrica em direção àquela pessoa transplantada para que restaure a frequência original daquele corpo humano. Porque todos nós temos uma frequência, que nem impressão digital, né? Que nem impressão digital. Todos nós temos uma frequência específica que nos identifica. Então, quando vocês souberem de alguém que está recém-transplantado, você já pede para a cama fotoelétrica ir na direção daquela pessoa, né? Se ela permitir, não precisa pedir permissão ao guardião. Se não permitir, você pede permissão ao guardião e pede para que a cama fotoelétrica restaure a frequência original, né? Você pode até colocar do DNA divino daquela pessoa, porque o DNA divino ele é padrão, mas ele tem uma frequência para identificação de você como ser humano em desenvolvimento, em evolução, em expansão de consciência. Então, cada DNA, né, se ele for um DNA divino, que você já está empurrando para ele ser um DNA divino, que é o nosso DNA original de criação, você já coloca ele afinadão, e aí eu duvido que aquele órgão seja rejeitado. Duvido. Vai ser completamente assimilado, completamente harmonizado com o corpo da pessoa, porque rejeição de órgão transplantado é órgão com frequência completamente diferente da frequência daquele corpo que está recebendo aquele órgão, né? Bom, em relação a essa questão das máquinas, a gente já está mais ou menos alinhavado com isso, né? Por isso que são 6 máquinas. Eu estou torcendo para eles trazerem a 7ª. Por que eu estou dizendo isso? Porque está havendo uma conspiração, não vou revelar nada agora, né? Mas está havendo uma conspiração para eu ficar. Eu estou falando de vocês. Vocês vão respeitar a minha decisão, eu sei que vão. Mas está havendo uma conspiração fora aqui da 3ª dimensão para eu ficar. Que está se armando, né, essa conspiração.
para que eu em dezembro não faça lá a minha minha decisão, né? Todo meu aniversário eu faço a decisão. É o GNA, sim, Rosa. É o GNA, que é o DNA divino. Que eu já ensinei, inclusive, a fazer a ativação, que o código fica aqui na ramificação da carótida. Tem uma ramificação da carótida de um lado e de outro, aqui da nossa traqueia. Então, se você ativar, né, fazer ativação, tem uma livinha que ensina a fazer ativação. Você vai começar a colocar o teu corpo já com o padrão do DNA divino, que é o GNA. E quando a gente entra na cápsula do rejuvenescimento, a gente está obrigando o nosso corpo as células se multiplicarem pelo padrão do GNA. Por quê? Porque aquela proteína que nos envolve na cápsula do rejuvenescimento, ela é uma proteína, toda ela baseada no GNA, né? E com o tempo, com o uso, né, da cápsula do rejuvenescimento, você vai começando a perceber que você vai ficando mais fortalecida, mais resistente, né? Você vai tendo mais resistência física. Eu disse para as pessoas que querem fazer a cápsula do rejuvenescimento mais tempo, podem fazer, desde que não esteja fazendo uso de programação para doenças, senão você vai sobrecarregar muito seu corpo. Salvo aquelas pessoas que estão fazendo programação de doenças, específicas de doenças, quem estiver fazendo programação para espiritualidade e para a vida material, pode colocar a cápsula do rejuvenescimento mais tempo. Começa com 1 hora, depois de uma semana passa para 2 horas e faz gradativamente. Eu já estou em 6 horas. Baixei para 4, eu estou ficando uma pilha danada, né? Fico toda pilhada, né? Acordo de manhã, parece que eu acabei de nascer, né? Então, também não quero ficar com essa pilha toda não, porque eu quero dormir, descansar. Quando chegar de noite, eu quero relaxar e dormir. Se eu ficar pilhada, demora a dormir. Então, eu sei que essa injeção de energia... A diferença é que quando você acorda de manhã, você não sente, como eu sentia, né? A musculatura cansada, fatigada, um corpo meio resistente, né? A começar a movimentar. Agora não, pulo da cama e já vou agir a vida, né? Já vou fazer as coisas e não sinto uma resistência de um corpo fatigado, cansado, como pessoa da minha idade sente. Uma pessoa de 67 anos sente isso, normalmente, né? A Rita Lee que fala muito isso, né? A gente levanta e começa, dói aqui, dói ali, dói lá, né? Cheio de dores, porque é a resistência, né, de voltar à ativa. E eu não estou sentindo nada disso mais. Com a cápsula do rejuvenescimento, eu pulo da cama e vou que vou. Pego chuva, volto, piso na água lá do aguaceiro lá de fora, que eu dou comida pro cachorro do vizinho, que não come direito. E aí eu vou assim, fazendo todas as inconsequências, né? E tô pimpona aqui, não tem gripe, não tem nada disso. Vai ficar gravada essa live. Essa live é a live do almoço que eu deixo gravada nessa página. Bom, então quantas máquinas, o uso dessas máquinas, né? Acho que está todo mundo mais ou menos sabendo como é que é o negócio. Está todo mundo na página muito, muito bem encaminhado, muita gente sabendo, afiadíssimos, fazendo as sugestões de orientação, de programação. Eu estou vendo muito pessoal muito afiado, né? As pessoas estão levando a sério isso, né? Levando a sério esse compromisso. Eles trouxeram as máquinas para a gente poder ajudar as outras pessoas, a tirar as pessoas
dessa energia da doença, né, da indústria da doença, que foi a forma que eles fizeram para manter toda a humanidade sob julgo, né, subjugado. E aí, infelizmente, a medicina caiu nessa cilada e a formação dos médicos os médicos acabam sendo formados para serem médicos da doença, né, e ficam prescrevendo remédio, exame, e vamos internar. Aí internou, você já tinha um vírus, vai sair de lá com uns 18, e aí tome-lhe remédio. Eu saí daquela história do hospital, mas estou entrando de novo porque eu estou com outra história. E é uma loucura, porque é tudo voltado, né? Que é a indústria da doença, é voltado para deixar você doente. Bom, então as máquinas vieram para nos libertar, né? As pessoas que estão fazendo como foi perguntado agora, a Izzy, respondendo a você, as pessoas que estão com alguma programação, pode, por um tempo, se não for naturalmente uma situação mais complicada, mais delicada, que precisa de uma permanência da programação, você pode cancelar ou suspender, e aí vai para a máquina vai para a cápsula do rejuvenescimento e bota aí uma semana, 1 hora por dia, ou às vezes até 2 vezes por dia, 1 hora, né? Vai devagar, né? Para você chegar até às 6 horas, como eu cheguei, gradativamente, tá? A gente não vamos dar saltos, né? Não se brinca com a esperança das pessoas, né? As máquinas vieram para a gente como uma esperança de que a gente em casa, sem precisar acessar nada, em casa, você, sem precisar ligar a internet, ligar nada, você pode fazer o uso das máquinas para se curar. Se pedir permissão a ninguém, a não ser a você mesma quando você está trabalhando com você. E pedir permissão aos guardiões daquela pessoa que você quer ajudar e não sabe que existem as máquinas. Tanta gente tem sendo ajudada que nem conhece as máquinas, nunca ouviram falar e provavelmente nem vão ouvir. Relatos e mais relatos que eu tenho visto de pessoas, eu fiz para alguém que não sabe das máquinas, uma pessoa humilde, ficou totalmente boa, como aquela última postagem de uma senhora cheia de água no pulmão, e que ela fez à distância, e ela foi. Essa senhora, inclusive, estava desenganada, a senhora, acho que 70 e poucos anos, estava desenganada, e o médico não entendeu nada, porque ela está agora em casa, em alta, né? Bom, isso em relação às máquinas. Agora vamos falar sobre o que eu vim falar, que é os desencarnados. Muitas pessoas não têm ideia, né, do que é um desencarne. Desencarne é você cortar o cordão de prata que te liga ao corpo e sair para a 4ª dimensão. Se você for uma pessoa que dedicou seu tempo à espiritualidade, a você entender todo o sistema, se você não está dentro da roda de Sansara, não tem o perigo de ser capturado por uma colônia, que também está em 4ª dimensão, para ser doutrinado para voltar para cá, né, que é a roda de Sansara, para reencarnar e fica naquela maluquice. Reencarna, paga karma, sofre, volta para lá, para a colônia, e aí só vai alimentando. Isso aí é uma roda de alimentação da permanência dos seres involutivos, que bebem e comem desse nosso sofrimento. Então, se você vai para a 4ª dimensão, você olha a 3ª dimensão e vê, porque eu sei que eu me projetei muitas e muitas vezes fora do corpo conscientemente, e o primeiro lugar que eu ia era a 4ª dimensão, que pode ver a 3ª dimensão e até interferir, como eu já contei para vocês. Então, se você tem algum entendimento fora da roda de Sansara, tem algum entendimento que isso não é verdade, que ficar pagando karma e sofrendo, você ali tem liberdade para você fazer o que você quiser, né? Você tem uma série de oportunidades de convivência, você convive com pessoas. Aí como é que fica? Tem gente que me pergunta, eu queria tanto ver meu avô, que era uma pessoa que eu amava muito, mas esse avô pode estar reencarnado. Sim, ele pode estar desenvolvendo um personagem novo, num corpo, no planeta Terra ou em qualquer outro lugar, mas você tem acesso à encarnação dele se você quiser conversar, porque as encarnações elas não se destroem. Cada encarnação que você vive, ela está ali como um arquivo vivo, só que ele está quietinho.
né? Ele está ali. O problema começa a surgir quando essa encarnação começa a criar a vida própria, ou seja, opa, quero viver de novo essa personagem dentro de um corpo que está vivendo agora. Aí tem aquela coisa da esquizofrenia que eu já contei para vocês. Esquizofrenia é uma encarnação sua que quer viver a tua vida atual. Então bota você para escanteio, entra no seu corpo, né, em termos de consciência e vai viver 24 horas aquela vida, como continuidade daquela vida. Por isso que as pessoas dizem assim, mas a pessoa fala uma coisa que eu não estou entendendo, ela está contando uma realidade que não existe. Não, não existe aqui, mas na realidade dela existe. Onde ela viveu, tudo isso que ela está relatando era verdadeiro. Mas ela quer viver isso, ela quer colocar isso nessa atualidade. Aí começa o problema, porque as pessoas dizem, tá pirado, é maluco, interno, entope de tarja preta. E aí pior fica. Porque aquela encarnação, ela não vai se dopar. Quem vai se dopar é o dono do corpo, é a dona do corpo, que cada vez fica mais fraca para poder tomar o corpo de volta. Entendeu como é que é a história? Então, quando você vai para o outro lado e quer ver o vovô, você vai ver o vovô, mesmo que ele esteja encarnado. Tá? Então, não há problema nenhum. Tem uma outra coisa interessante também, que acontece, e eu vi acontecer, porque foi com um amigo meu. Eu tenho um amigo, que continua sendo, porque ele está do outro lado, que é amigo de infância. A gente nunca brigou na vida, nunca brigamos, nós nunca brigamos. Eu conheci ele, eu tinha uns 8 anos, 9 anos de idade, era bem criança quando eu conheci o Zé. E a gente se tornou amigos, estudamos nas mesmas escolas. Quando chegou na faculdade, antes da gente entrar para a faculdade, a gente fez um concurso para a Polícia Federal. Passamos. E no dia que a gente tinha que ir para começar a segunda etapa do coisa, a gente, não sei o que aconteceu. Obviamente alguém tirou a gente de jogada, né? E a gente não foi. Eu não sei se ele esqueceu, porque ele queria me telefonar para a gente ir junto. Eu não sei o que aconteceu, só sei que a gente perdeu. Né? Imagina, hoje eu ia ser uma delegada da Polícia Federal com a arma completamente fora do meu... Tenho horror de arma. Completamente fora do meu script. E esse amigo foi amigo durante a vida inteira e continua sendo. Quando ele casou, ele se formou em engenharia, eu me formei em comunicação, e a gente foi indo, a gente se falava eventualmente. A esposa dele era uma pessoa extremamente ciumenta, muito ciumenta, porque eu conhecia o Zé assim na palma da mão. Ele só confessava os porões da vida dele, tudo que ele fazia para mim. Não confessava para ninguém. Embora ele tenha ido embora com alguns segredos que eu vim saber depois. Mas a gente acabou se encontrando mais vezes, assim, porque a gente, uma vez por ano, se encontrava junto com os colegas de ginásio, né? Então, colegas que a gente tinha há 50 anos, né, que a gente não via, a gente fazia uma reunião todo ano e se encontrava, né, para comemorar, para celebrar, para relembrar, né, a época de estudante. E a gente foi, levei meu filho uma dessas vezes para conhecer o pessoal todo, que foi, né, na minha época de colégio. E o Zé sempre foi uma pessoa espetacular. A gente convivia muito também em Búzios, quando eu tive casa em Búzios. Um cara inteligente, mas ateu de carteirinha. Ateu de carteirinha. Mas nunca ficou fazendo graça, nunca ficou fazendo chacota, nunca ficou fazendo nada disso. Sempre me respeitou e tal. Mas ele dizia, não vem com um papo de Deus, não, você sabe que eu não acredito e tal. Mas eu nunca conversei sobre isso com ele, porque não adiantava, batia na trave ali. Mas ele era uma pessoa muito amorosa, né? Gostava de bicho e tal. Eu convivi com ele, os bichos todos que ele teve, durante o nosso percurso, ele teve 3 bichos que viveram muito. Que foi um boxer, um pastor alemão e um Doberman, que deu um trabalho danado em busca. Ele pegava as bolas do pessoal do frescobol, botava na boca assim, 1, 2, 3... Ficava assustada com aquilo. Eu digo, Zé, ele vai engolir um troço desse? Mas não. E ele arrebentava. Uma vez ele arrebentou a bola de um cara chamado Thomas Koch, que era não apenas o campeão mundial de tênis, que estava ali na beira da praia, em frente à nossa casa.
Nessa época eu ainda não tinha alugado a minha casa, eu estava na casa dele, que era em frente à praia também. E eu falei, Zé, olha só, ele tá com as bolas todas, o Thomas Cock tá vindo na tua direção. Eu já comprei, tem umas bolas lá, eu já comprei. Falei, a dele deve ser, né, bola de frescobol estrangeira, deve ser um negócio bacana, cara. O cachorro vai dar prejuízo, teu cachorro aí vai dar prejuízo. Já, porque não vai querer qualquer porcaria, não. Aí o Zé ia lá, conversava, pedia desculpa, o cara ria e tal. E como é uma época que Búzios era frequentado por muita gente do mundo inteiro, gente famosa, célebre, conhecida, mas era pessoal simples, ninguém ficava lá fazendo esnobação, nada disso não, todo mundo de calção, de chinelo, você não sabia quem e era bom por isso, porque não tinha essa coisa do rótulo, você é rico, você é famoso, você é dono de uma grande empresa, você é o Thomas Cock, você é não sei quem, nada, era todo mundo misturado ali. E o Zé, sempre na mesma história, né? Eu sou ateu. Na última vez que a gente se reuniu, né, o pessoal de escola, e eu tinha feito um pedido para o pessoal, olha, vamos nos reunir, né? Falei para todo mundo, mandei um e-mail para todo mundo, eram acho que umas 80 pessoas por aí. Vamos nos reunir, cada um leva um alimento não perecível que eu vou mandar para um lugar tal. Aí o pessoal, alguns trouxeram, outros não, né, e tal. E eu fui juntando as coisas e tal. Aí o Zé, não sei o que houve, né? Era a parte desconhecida, né, que eu não conhecia dele, que ele tinha misturado droga ali com, né, tava embarcando numa canoa furada. Aí ele começou a brigar comigo feio. Só falar um monte de coisa. Que a gente estava fazendo, era uma campanha para um asilo. Eu quero que os velhinhos... Aí começou a falar um monte de palavrão. Que seus velhinhos, se isso, aquilo. Eu tomei um susto que ele fez isso na frente de todo mundo. Foi assim uma coisa horrível. Foi todo mundo. Brigamos ali pela primeira vez na nossa vida toda. Nos 50 anos foi a primeira vez que a gente brigou. A esposa dele estava ali. Não, a esposa dele não foi nesse dia. E ele, não sei o que aconteceu com ele, estava completamente diferente. E eu fiquei muito triste. Eu cheguei em casa e chorei. Fiquei muito triste. Nunca tinha visto o meu querido amigo fazer um negócio daquele, ainda mais na frente dos outros. Fiquei deprimida. Levei para casa as coisas que eu consegui angariar lá para mandar lá para o asilo e tal. Passado um tempo, acho que um ano passou, que a gente não conseguiu se reunir por causa de não sei o que aconteceu, não deu para reunir, a gente, vamos reunir ano que vem, aquele ano falhou. Aí me telefonaram dizendo que o meu amigo Zé tinha sido assassinado. Foi assassinado. E ele foi assassinado e a gente não tinha feito as pazes, né? A gente estava zangado um com o outro. Quer dizer, na verdade, eu estava zangada com ele. Mais do que ele comigo, porque depois, quando a gente estava se despedindo nesse mesmo dia, ele falou assim, ele veio para perto de mim e falou assim, eu já contribuo com não sei o que, não sei aonde, não sei o que, indo meio ressabiado, né, de ter feito aquilo. Alguém deve ter chamado a atenção dele. Eu já contribuo, não sei o que, ficou meio assim, eu fiquei olhando para ele assim. Conversamos um pouco, mas eu estava tão xoxa daquilo, né, que me deixou tão xoxa, que aquilo ficou uma mágoa, né? Não vou mentir, porque aquilo ficou uma mágoa esquisita, né, em mim, que não tinha sido dissolvida. Fui para casa, um ano depois disseram que ele tinha sido assassinado. Aí a esposa dele me ligou, morria de ciúme de mim, me afastou dele mesmo, não queria que ele ficasse perto de mim, tinha uma ciumeira danada. E quando eu soube, eu fiquei muito triste. E aí eu fui lá, eu não vou a enterro de ninguém, mas eu fui lá para rever os meus amigos, e rever os parentes dele que eu conhecia também, e dar uma força para a viúva, que eu geralmente vou para esses lugares só por causa da família. E aí ela olhou para mim, me abraçou, falou assim, Vera, eu sou completamente descrente de vida espiritual e de Deus, meu marido também. E
eu só queria que... Ela falou isso no telefone, né? Na verdade, falou isso no telefone. Ele foi assassinado numa outra cidade, o enterro dele ia ser no dia seguinte, uma coisa assim. Só que de noite ela me ligou e falou, olha, meu marido era descrente, eu também, e eu queria que você, se você souber de alguma coisa sobre ele, se você puder me dar notícias sobre ele, eu te agradeço. Aí eu fiquei pensando, para uma pessoa descrente, né, achar que a pessoa continua, já é um avanço. Né? A pessoa já avançou já nessa, né? Que o descrente diz, morreu, acabou, virou pó, não existe mais. E aí ela pediu, né, de noite. E nessa mesma noite, eu achei, assassinato geralmente demora a se comunicar, né, por causa do impacto da coisa, né, do trauma, da história. Nessa mesma noite, um guardião, que eu não sei qual foi, se foi dele ou se foi meu, abriu uma evidência para mim, eu vendo ele sentado num lugar com 4 cachorros à volta dele. Tinham 4 cachorros em volta dele. E ele brincando, assim, meio que sentado num lugar bem baixinho, assim, né, como se fosse quase no chão, mas não era bem no chão. E ele brincando, aqueles bichos pulando, não sei o quê. Quando eu olhei, falei, aqui tá as 3 raças, né, que ele criou em tempos separados, né, porque morria de velho, depois ele pegava outra e morria de velho. Então, as 3 raças aqui, mas tem um quarto aqui, um quarto cachorro, que eu não sei. Que era a mesma raça da primeiro cachorro, do primeiro cão que ele teve, a primeira cadela que ele teve, chamada Nega. Ele tinha, desde criança, uma cadela chamada Nega, que era uma boxer. Ele sofreu muito a perda dessa boxer, essa demorou mais a ir embora, e ele, criança, né, se apegou bastante. O adulto, né, segura mais a dor, a criança se esbalda, né, de desespero de ver o bichinho partir. Aí eu vi os 4, falei, que cachorro é esse? Era uma outra boxer. Um boxer, não sei se era macho ou fêmea. Sei que eu vi um boxer, eu vi 2 boxers, um pastor e um doberman. Aí eu falei, caramba, que legal isso. Aí no dia seguinte fui ter com a esposa no enterro. Ela assim, Vera, eu de novo te peço, em nome dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, né, um casal de filhos já adultos, em nome deles eu queria pedir para se eles se comunicar. Eu falei, olha, Sandra, ele não se comunicou diretamente, mas eu abriram a minha evidência e eu vi ele sentado num lugar bacana, um lugar aberto, legal, com 4 cachorros, só que 3 eu conheço, que eu convivi. Mas um 4º cachorro ali, que era um boxer, eu não sei. Aí ela deu um sorriso, mas um sorriso. Aí falou assim, Vera, esse cachorro conviveu com a gente, morreu há pouco tempo, de velhice, era uma boxer, e ele tinha dado o nome de Nega em homenagem à primeira boxer que ele teve. E ele falou para mim, nas nossas conversas, né, sobre a vida, sobre filosofando as coisas, que ele só acreditaria na espiritualidade e na vida após a morte se ele fosse recebido pelos cachorros dele. Aí ele acreditaria. E foi legal, por quê? Porque como ela também não acreditava, né, e ele foi recebido pelos cachorros dele, né, que era uma prova de que a vida ia continuar e que os cachorros estavam ali para recebê-lo e tal, que era o acordo que era feito da credibilidade da vida espiritual. Foi tudo atendido, né? O mais bacana é que eles me mostraram para falar para ela que isso tinha acontecido e que ela acreditasse na vida após a morte. Não precisava ela morrer para acreditar. Então foi numa tacada só, né? Abriram, né, todas essas histórias de uma vez só. E aí ela me abraçou, chorou, ficou abraçada comigo, ficou de braço dado comigo. Ela que me detestava, né? Não por mim, mas pelo que eu significava, que era eu ter amizade profunda e íntima. Nós nunca namoramos, a gente nunca namorou, nunca quis namorar um pro outro, era sempre amigo.
A gente provou que era possível ser amigo, um homem e uma mulher podem ser amigos. A gente sempre se conversava sobre os namoros, né? Eu falava do meu namorado, ele falava da namorada, né, dele, que ele estava namorando naquele momento. A gente sempre trocava. Era como se fossem dois seres humanos, né, conversando. Sempre assim, com esse tipo de pensamento. E aí, e também para mim foi, né, porque foi a prova provada, né, de que os animais que você cuida, mesmo que eles estejam já num processo de viver como seres humanos em outro planeta, porque eles também vão para esse, né, para esse caminho, quando são bem tratados por você, eles começam a ter a possibilidade de se tornarem humanos em outro planeta, não aqui. Não, ele não entrou na roda de Sansara. Sabe por que ele não entrou, Sara? Porque ali eu vi que ele estava encaminhado num outro processo. Eu acho que eu, de alguma forma, de madrugada, ajudei ele. Porque a gente estava brigado. A gente estava brigado. Estava brigado. Né? E estava uma coisa me incomodando, isso estava me incomodando muito. Né? Porque ele foi embora e eu não falei para ele que aquilo era uma bobagem, uma besteira. Foi uma filigrana num oceano de coisas boas. Como é que eu vou reduzir uma pessoa a um momento ruim? Né? Isso é uma maluquice. E ele sabe disso, porque eu tenho certeza que eu, né, devo ter dado continuidade, ou até os guardiões, pode ser que não tenha nem eu participado, os guardiões, né, devem ter encaminhado ele para um lugar bacana. Eu tenho certeza que ele não ficou preso na roda. Ele era um homem bom, pessoa generosa, boa, amorosa. A gente ficar 50 anos amigo, a gente nunca discutir. A gente nunca discutir. Depois desse episódio, esse episódio deve ter uns 6 anos, 7 anos, sei lá. Depois desse episódio, eu comecei a ter certeza absoluta de que a gente revê os animais, tá? Que a gente criou, que a gente teve, mesmo que tenham passado pouco tempo com a gente vai conseguir, mesmo que eles estejam reencarnados, né? Que a gente pode ter acesso a tudo isso. Isso não é uma coisa que as doutrinas daqui colocam você muito numa maluquice, de que isso não acontece, isso não é possível. Essas frases são bombásticas. Para mim, tudo é possível e tudo acontece. Depois que eu vi o Zé com os cachorros dele, e eu não conhecia esse quarto cachorro, então eu não podia ter inventado uma história, né? Ela disse para mim: Vera, a maior prova de que você viu meu marido foi que você não sabia que ele tinha um quarto cachorro, porque nós estávamos muito longe, né? Um do outro, a gente só se encontrava e não era uma coisa que a gente ficasse conversando, eu com ele. A gente conversava com todo mundo, era uma coisa bem pulverizada. Eu não sabia nada da vida do Zé, né? De uns 15 anos para cá, eu não sabia nada do Zé. E ela disse que ele tinha tido esse cachorro, né? Que tinha morrido, não tinha muito tempo. Eu não sei se era muito tempo, há pouco tempo, nem me lembro mais. Ela estava muito emocionada para falar sobre isso, porque ela ficou feliz, primeiro porque ele tinha sido recebido pelos cachorros, e segundo que essa era a senha que ele diria para a esposa de que eu fui primeiro, né, eu fui para o outro lado primeiro e eu posso te garantir que tem vida após a morte. Então, quando você perder um bicho e que você está muito triste, com o coração apertado, lembre-se que quando você sair daqui do planeta, você vai vê-lo. Quantos forem, você vai ver todos eles. Vai ver todos que passaram pela sua vida. Todos eles. Você pode ter certeza disso. Isso me foi confirmado com essa experiência. Então, essas coisas que ficam contando por aí, um monte de bobagem que ficam falando, são coisas completamente de quem não tem nenhuma vivência, nenhuma experiência, não tem nada como observação e percepção. É tudo cartilha que copiou não sei de onde, que, né, leu o livro tal e aí passou adiante, aí fica aquela cartilhazinha fechada. Quando nós morremos antes do animal que fica na Terra, se você quiser
voltar, porque muitos animais veem a pessoa que desencarnou dentro de casa e ela está ali perto do bicho que ela deixou aqui, fazendo carinho. O animal às vezes balança o rabo, brinca, e quem está muitas vezes me relata, ó, eu tenho certeza que a minha mãe está aqui porque o cachorro está fazendo uma festa que fazia quando ela chegava. Muitas pessoas já me relataram isso, tá? Então eu não sinto, em termos da questão da saudade, né? Eu não sinto esse aperto no coração nesse sentido, né, da saudade, porque eu sei que vou vê-los. Todos eles. Eu tive muitos bichos. Vou ver, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Mesmo que eles estejam encarnados, porque os animais encarnam fácil e rápido, né? Vem fazendo a encarnação mais sequencial e mais rápida. E outra coisa também que eu quero também, eu acho que esclarecer é o seguinte: quando a gente perde um animal por sofrimento, ou seja, o animal sofre, né? O animal sofre de alguma forma, tem um final, né? Por sofrimento, qualquer doença, envenenamento, essas coisas. Quando o animal se desprega daquele corpo, acabou o sofrimento daquele animal. O que fica no nosso coração de sofrimento é porque a gente se sente culpado do animal ter sofrido. Mas se você ficar toda hora lembrando que o animal sofreu, você está trazendo para esse animal a lembrança do sofrimento dele quando estava dentro de um corpo. Então, não visualize o seu animalzinho que foi embora naquele período de sofrimento. Delete. Por isso que eu quero sair daqui. Porque aqui foi o palco do sofrimento do meu gato Ravengar. Então eu não quero olhar para esse lugar e lembrar do sofrimento dele. Quero sair daqui. Quero ir embora daqui. Isso aqui é um palco de sofrimento constante, desde o ano passado. A saída daqui é muito maior do que o lugar que é medonho. É a lembrança aqui dentro desse local, né, de que eu não quero mais rever isso por estar no cenário onde tudo aconteceu. Não quero mais isso para mim. Priscila, animais transferem para si próprios as mazelas dos seres humanos, sejam emocionais, sejam espirituais, sejam físicas. Por isso é que eu digo, toda vez que fizer a limpeza espiritual pelas máquinas para você, faça para os seus bichinhos também. Então, toda vez que fizer qualquer limpeza espiritual, faça também com que os seus bichinhos limpem essas coisas todas que provavelmente estão sendo divididas com ele. Então faça essa limpeza, limpe essa memória, acabe com isso. Acabe com esse enredo, né? Que às vezes o animal acaba transferindo para ele. E morre no teu lugar. Então, liberte, né? Os animais fazem isso porque eles têm essa missão, né? Bom, eu acho que isso é só essa coisa. Outra coisa também que eu acho que também não dá certo para finalizar essa questão dos desencarnados, que eu acho terrível. Isso é coisa importada do Oriente. É assim, as pessoas vem num enredo conosco, né? Um é pai, mãe, outro é tio, outro é avô, outro é padrinha, não sei o quê, fazendo uns papéis, que são os personagens em desenvolvimento aqui e tal, interagindo com você. Se você ficar fazendo lá rituais de ancestralidade, rituais de porque o vovô, porque o vovó, porque o titio, porque não sei o quê, você está fortalecendo uma encarnação dele que viveu com você e está, né, trazendo para aquela pessoa que quer encarnar e viver um novo personagem, uma dificuldade de poder viver esse novo personagem. Isso é diferente entre você desencarnar e dar de cara com aquela encarnação que está com aquela pessoa já encarnada e que pode te visitar e conversar. Isso é uma outra coisa. Agora você ficar ali, porque o vovô, porque a vovó Marocas,
porque não sei o quê. E aí você está prendendo a pessoa naquele papel que conviveu com você, você não deixa a pessoa, às vezes está do outro lado querendo fazer uma nova vida, um novo personagem, um novo propósito de vida, você está agarrando a pessoa, não... É que nem uma novela, a novela acabou, acabou, não fica chamando os personagens da novela antiga para a novela que você quer fazer nova. Por quê? Porque você vai atrapalhar o desenvolvimento da pessoa. Ficar chamando, às vezes é muito perigoso, até porque aquele personagem pode reencarnar num filho ou num neto seu e começar a ter problemas, como teve uma médica que veio me procurar, se tornou até médium do grupo Jade, porque o filho começou a falar que nem a avó, falar sobre coisas que aconteciam na época que ela convivia com a avó, coisas que só as duas sabiam, conversas que só as duas faziam, e o garoto com 4 anos de idade diz assim, não tá vendo que sou eu? Que sou eu, a sua avó? Se isso continua, vai dar uma esquizofrenia, porque aquela avó vai tomar o corpo daquele garoto e vai ter vida própria, e está errado. Esquizofrenia é isso, uma encarnação que toma conta do seu corpo. E ela falou para mim, Vera, foi um sufoco, porque ela quando veio, ela veio ainda na angústia de saber comigo se ela tinha conseguido arquivar aquela encarnação do filho dela, porque ela não queria o filho esquizofrênico com a avó ali, né, tomando conta do corpo do garoto. E aí eu falei, não tá mais. Ela se afastou e o seu filho que está lá. Seu filho é que está desenvolvendo o personagem masculino, né, com o trajeto, com o objetivo de vida, então não se preocupe não. Mas ela estava muito preocupada, quando ela veio, ela estava muito preocupada. O garoto falava assim, abertamente, eu sou o fulano de tal. Tem aquele livro, A Volta, né, que é um livro que eu aconselho todo mundo a ler, chama-se A Volta, ele pode ser baixado na internet. É a história do garoto que com 5, 6, 7 anos, alguma coisa parecida, começa a lembrar da sua última vida na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Conta com detalhes, diz aonde o navio, onde o avião caiu. E aí o bacana da história é que ele vai encontrar com a irmã daquela vida, que ainda estava viva. E foi a última vida que ele teve. E aí vai encontrar com a irmã dele naquela personagem anterior. A irmã ainda estava viva, era uma senhora. E aí falou para ela, foi o mais impressionante, falou para ela, você pensa que eu faltei o aniversário do meu sobrinho, do seu filho, deliberadamente? Não, eu estava morto, por isso que eu não pude vir. E um garoto, acho que de 7 anos, falando isso para uma senhora, né, que ela acabou vendo que era o irmão dela que estava ali em um novo personagem. O livro chama-se A Volta. Acho que é A Volta. É a história do garoto que a família pensou que ele estava com um problema grave de saúde, começou a querer levar para médico e tal. Eram 2 pessoas que não acreditavam em nada de espiritualidade, tiveram que começar a trilhar esse caminho quando o garoto começou a apresentar já esse tipo de conversa. O pai, para tentar provar que aquilo tudo era uma maluquice da cabeça dele, foi atrás das informações e cada vez constatava mais que o garoto estava correto. O garoto falava com detalhes, tudo. É A Volta. É sensacional esse livro, eu aconselho a ler, porque é um livro extremamente agradável de ser lido. Extremamente agradável. Muito bom. Acho que o título é A Volta. Beijo grande para vocês.